Para darmos início aos estudos de arremate de ponta em bainhas de faca, é importante tecermos algumas considerações iniciais. Bom, esta bainha, como pode ser vista, foi feita exclusivamente para gravarmos as aulas de arremates de ponta. E é importante salientar que o arremate de ponta especificamente foi um tema que durante um bom tempo representou um entrave para que nós pudéssemos criar um curso que fosse simplesmente de bainhas de faca a partir do conteúdo do Linguagem dos Tentos, porque o curso Bainhas do Rincão foi pinçado material do Linguagem dos Tentos suficiente para confeccionar a bainha. Mas por que isto representava um entrave? Durante muito tempo as pessoas me perguntavam: mas só tem o Linguagem dos Tentos, eu queria só fazer bainha. E eu tinha que tentar explicar para a pessoa que para fazer bainha a pessoa tinha que trabalhar em couro. Por quê? E o principal motivo está aqui, no arremate de pontas. Por quê? Isolamos o arremate de pontas, esta não, mas as demais bainhas que nós já vimos até aqui, até este momento do curso, né? Os diversos modelos ali assim que nós estudamos a possibilidade de confeccionar, se resumem basicamente no que é necessário para uma bainha, que é o quê? Corte e costura. Ponto. Corte, montagem, costura. Corte, montagem, costura. Bom, só que bainhas sem um arremate de ponta, um curso de bainhas que não oferecesse uma alternativa de arremate de ponta semelhante a este, não teria uma boa aceitação. Por quê? Porque os arremates de ponta que utilizam corredores e principalmente do tipo deste, que é uma capa de botão, ou seja, um corredor posto sobre um volume, este modelo de arremate de pontas ele ficou estabelecido quase como um padrão que é buscado pela maioria das pessoas. Então, se eu não tivesse esse conteúdo no nosso curso, ele certamente não seria um curso interessante. E aí nós entramos no quê? Numa dificuldade, porque tradicionalmente, no curso Linguagem dos Tentos, este arremate de ponta é feito sobre um botão utilizando um corredor. Mas o botão é um assunto que está na sequência do módulo de tranças, na parte que trata de arremates. E tem toda uma base que já vem desde a trança para formar o conteúdo que é necessário para o entendimento de como funciona um botão. Então é uma lógica que está associada a uma série de outros conhecimentos, não é um conhecimento isolado. Vai ali, bota um botão ali, pá, não. E eu simplesmente não sei trabalhar deste modo. Oferecer uma coisa que seja uma formulazinha, uma receita, só com um botão aqui, pá, não. Eu vou querer dar explicações para que esse botão fique bem feito, resistente, tá? Que ele seja funcional, resistente e com apelo estético, seja bonito. E para alcançar isso, precisa de uma série de outros conhecimentos que estão encadeados no módulo de tranças e arremates, que não faz parte do módulo de bainhas de faca. Da mesma forma, os corredores. Porque se eu puxar todo esse conhecimento para dentro do curso de bainha, eu tenho praticamente linguagem. Então não faria sentido, eu não teria como oferecer um curso mais acessível com praticamente o mesmo conteúdo que é necessário para todas as outras peças. Então nós tínhamos aí um entrave. Então como foi possível resolver isso? A partir do momento em que nós desenvolvemos um outro modelo de arremate de ponta que nos dispense da necessidade de confeccionar um botão. E sim, vamos pensar do Linguagem dos Tentos uma parte do módulo de corredores que seja suficiente para fazer este modelo que estamos mostrando aqui e mais algumas variedades. Então não será o módulo de corredores completo, que tem muito mais conteúdo, certo? Mas conteúdo suficiente já para dar uma boa ideia de variedades para que quem tenha adquirido o curso de bainhas tenha condições sim de fazer arremate com funcionalidade, resistência, apelo estético e, inclusive, uma possibilidade de variações. Este modelo
alternativo de arremate de ponta, logicamente, obedeceu a estes 3 fundamentos que são os pilares da produção de peças em couro a partir do ofício de guasqueiro, respeitando os princípios do ofício de guasqueiro. Logicamente, opinião nossa, né? Quais seriam os 3 pilares? Funcionalidade, resistência e apelo estético. Então, este arremate de ponta foi elaborado, construído, e todas as instruções a seguir vêm mostrar isso, para que ele tenha isto: funcionalidade, resistência e apelo estético. Bom, começamos a partir do tipo de fechamento que nós utilizamos. Este é um fechamento aqui nesta bainha. Este é um fechamento que leva cordão encerado, e quem estudou até aqui sabe que ele começa por aqui, começa com um cordão enfiado aqui, 2 pontas trabalhadas, fazendo ponto escondido, e as 2 pontas são arrematadas aqui, embaixo do nosso arremate de ponta. Então ele já tem aí um aspecto muito importante de funcionalidade, que é reforçar o arremate das pontas com resistência. A única maneira disso aqui sair dessa ponta aqui é desmanchando tudo, é passando uma faca aqui, um rato roendo, um cachorro mastigando. É a única maneira de arrancar isso aqui daqui. Vocês vão ver na sequência, com as técnicas que nós utilizamos, que isso aqui não tem absolutamente a menor possibilidade de sair daqui sem que se desmanche tudo. Certo? Então tem resistência. E tem apelo estético. Um arremate bem encaixado na ponta da bainha, e como nós vamos ver na sequência, utilizando todo o método que foi desenvolvido aqui, com possibilidades de variações, certo? Aqui segue uma recomendação importante a respeito de uma estratégia de estudo. Nós trabalharemos na sequência agora, dividindo este assunto, arremate de ponta. Nós vamos começar pelo encanutamento, onde a gente faz a casa para pôr este volume que vai substituir o botão aqui, certo? E na sequência, nós continuamos com a instrução para fazer este modelo aqui de capa de botão, certo? Em se tratando de alunos que já trabalham em couro e que já tenham condições de fazer essa capa, bom, a sequência que vem a seguir serve perfeitamente já para fazer as primeiras experimentações. Mas nós temos possibilidades de variações. E aqui eu tive o cuidado de utilizar a mesma medida aí, ó. A mesma medida. Esse taquinho aqui, que é de Tecnil, tem de perímetro, nessa parte onde foi feito estes 3 corredores aqui, a mesma medida de perímetro que nós temos aqui assim, onde foi encaixado o volume sobre o qual nós fizemos a capa de botão, certo? Então, isto aqui reproduz o mesmo perímetro que eu tenho aqui. Está bem? Bom, eu lancei aqui algumas possibilidades de variações, e nós temos ainda mais possibilidades de variações, que serão possíveis a partir do material de estudo de corredores que será importado, digamos assim, do Linguagem dos Tentos. Nós vamos importar do Linguagem dos Tentos um material de estudo de corredores que me permitiria, ao invés de usar este arremate pluma aqui, usar este outro arremate pluma aqui. Qual é a diferença de um para o outro? Mesma largura de tento ambos, tentos de 1,4 milímetros, certo? Mas já se pode ver que o volume de botão ele é mais largo neste aqui, ó, e mais estreito neste. Bom, em termos de corredor, o que é que nós temos aqui? Armação de uma volta dupla com tecido por 3. Aqui nós temos armação de uma volta tripla com tecido por 2. Dá um tecido mais miudinho também em pluma. Então todo o estudo para se chegar nesta ou nesta possibilidade estará no conteúdo de corredores. Assim como os demais que estão aqui. Eu vou pedir para a edição que mostre, porque na sequência nós estaremos mostrando o volume aqui assim, certo? Então eu peço que mostre em seguida um modelo de bainha de faca que leva um corredor baixo, porque na sequência em que foi explicado como fazer este com volume, nós já tratamos da possibilidade de fazer corredor baixo, como está na imagem
desta bainha de faca que a edição está mostrando neste momento para nós. Certo? Bueno, e retomando aqui, nós temos como possibilidade de corredores baixos, como este que foi mostrado na bainha, nós podemos aproveitar este ou este, eu já coloquei aqui como ideias de variações. Vejam só, aqui, mesma largura de tento, em vez de ser armação tripla como eu tenho aqui, aqui eu tenho armação dupla, que nem este, porém com tecido de esterija, ou tecido por fora, ou beira torcida, que são todos nomes para o mesmo tipo de corredor. Está bem? E aqui uma terceira possibilidade, que seria armação de uma volta simples, aqui dupla, aqui tripla, aqui dupla, aqui simples. Armação de uma volta simples, com tecido de esterija ou beira torcida, tecido por 3. E aqui, tento de 1,8 milímetros. Em todos os demais, tentos de 1,4 e aqui tento de 1,8 milímetros. Sim, 0,4 milímetros podem fazer diferença. Vocês acreditem em mim, se isso aqui tivesse feito com o mesmo tento, ia ficar... Aqui já está um tanto alongado, mas se fosse com um tento mais estreito, ficaria com um aspecto que dificultaria a distinção das setas do tecido aqui, se fosse com um tento mais estreito. Então nós temos várias nuances no assunto corredores, certo? E qual é a minha sugestão aqui? Qual é a nossa sugestão, aliás? Para quem está iniciando seus estudos a partir do curso Bainhas do Rincão, ou seja, pessoa que não tinha um domínio de corredores, que não poderia, por exemplo, assistir às aulas na sequência e já fazer sobre o arremate de ponta este corredor aqui. Qual é a minha sugestão? Comece com bainhas mais simples, conforme a lógica que nós já sugerimos em todas as aulas anteriores lá, sugestões de modelos de bainha, procurando sempre trabalhar a partir de costuras mais simples para exercitar fundamentos como corte, como alinhamento, certo? Aqui no arremate de ponta a sugestão é a mesma. Utilizem primeiro este arremate de ponta, que foi mostrado na foto anteriormente, com corredores baixos, certo? E faça um estudo, segundo as sugestões da aula, que vai mostrar aqui na sequência, certo? Olhem estas aulas que estão na sequência, mas elaborem uma estratégia de estudo a partir da possibilidade de primeiro aprender os corredores e primeiro testar o resultado desses corredores em cima de um taco, para depois, com um bom domínio, aplicá-los sobre o arremate de ponta. Acreditem, é um investimento que vale a pena. Estudo é sempre um investimento que vale a pena. Porque o tempo que a gente gasta em estudo, a gente ganha em economia de tempo, cortando, desmanchando, fazendo de novo. A gente economiza este tempo e já sai direto com menos tempo na confecção, obtendo melhores resultados. Certo? Então, para quem vai iniciar, assista as aulas na sequência. E depois, elabore um plano de estudo a partir do conteúdo que vem na sequência. Aprendendo primeiro a fazer corredores, porque primeiro vai ter que estudar em cima do taquinho lá, para aprender a passar tento. Quem não faz corredores, primeiro vai ter que aprender a passar tento. Depois vai retomar a aula daqui e ver como que vai elaborar um plano de estudo para depois de fazer o corredor, utilizar eles no arremate de ponta. E para concluirmos as considerações necessárias à introdução ao nosso estudo de arremates de ponta, quero fazer uma revelação para vocês. Esta aula está sendo gravada numa quinta-feira, dia 20 de junho do ano de 2024. E foi pensando nesta aula introdutória que surgiu a ideia para a seguinte comparação, e que é título de uma aula que nós transmitiremos ao vivo através do nosso perfil do Instagram no domingo subsequente a esta quinta, ou seja, no dia 23 de junho de 2024. E a comparação que eu utilizo é a seguinte: para aprender, desligue o GPS. O que isto significa? Tem muito a ver
com a proposta do nosso método, o método Linguagem dos Tentos, que deu origem ao curso Bainhas do Rincão e que deu origem a todo o conteúdo que nós reunimos na forma dos produtos que são os nossos cursos e que, na verdade, nós deveríamos chamar de plataformas de estudo. Por quê? Pelo seguinte, eu digo que quem dirige utilizando o GPS não aprende o caminho, apenas chega no destino. Quem se vicia em GPS não aprende caminho, apenas chega no destino. Bom, o destino desta aula seria o quê? Confeccionar um arremate de ponta. Então, se eu chegasse aqui e começasse a dar uma instrução para você simplesmente como o GPS. Agora corta aqui, agora junta aqui, agora faz assim. Aquela, né? Coisa mecânica. Vire à direita, ande mais 300 metros, dobre à esquerda. Na próxima rotatória, pegue a primeira saída. A gente chega no destino. Mas a gente não aprende o caminho. Certo? E o que acontece? Se eu estou lá dirigindo com GPS, surgiu uma via obstruída, o próprio GPS, que é quem teoricamente conhece o caminho, ele vai calcular uma rota alternativa. Só que quando alguém estiver com a sua faca, seu cravador, seus tentos nas mãos, sua matéria-prima na mão, não tem o GPS para calcular rota alternativa. Então, quando a gente tem alguma obstrução de via, aí entupiu. Aí você foi o motorista. Aí ele vai começar a se atrapalhar e quando vê, até se envolve num acidente. Certo? Então, conhecer o caminho é estudar corredores. Por quê? Vejam só. Destino é o arremate de ponta, mas este aqui foi feito nesta bainha. Aí eu quero chegar no mesmo destino, um arremate de ponta, mas aí eu trabalhei em cima de uma faca que tem a lâmina mais estreita e vem terminando a ponta de maneira mais aguda. O que vai acontecer? Mudou a conformação da ponta. Quando mudou a conformação da ponta, se eu não tenho uma rota alternativa, se eu não sei o caminho para buscar rotas alternativas, o que eu vou fazer aqui, se eu conseguir fazer, no mínimo vai me dar muito mais trabalho e possivelmente vai se distanciar do padrão de qualidade que eu alcançaria se eu conhecesse o caminho. Então, gente, esta nossa proposta de estudar corredores é para conhecer o caminho. E quem chegou até aqui no curso de bainhas e de repente não entendeu, porque eu não tinha usado ainda esta comparação antes de gravar essa aula, depois eu sugiro que retome os estudos a partir do início. Porque tudo que tem aí para trás vem com esta proposta. De entender o que está sendo feito para conhecer o caminho. Certo? E hoje esta aula ainda não está, porque hoje é dia 20, mas dia 23 ela estará salva no nosso perfil. Quem estiver assistindo esta aula adiante, eu sugiro que acesse o perfil do Rincão dos Couros no Instagram e busque por esta aula, que está lá com o título Filosofia Guasqueira para aprender. Desligue o GPS.